gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque a ideia é debater e refletir alguns aspectos de um gênero que eu gosto tanto, que é o chick lit. Antes de fato começar aqui o vídeo, eu queria deixar a indicação para vocês de uma matéria que saiu no mês passado, produzida pelo Jornalismo Júnior da USP, sobre chick lits. Eu fui convidada então para dar entrevista para essa matéria e eu acho que a matéria consegue ir muito além do que eu vou ser capaz de fazer aqui nesse vídeo, então para quem quiser, o link tá aqui no box de informações. O texto ficou bastante longo, mas ele vale demais a leitura. Então, começando, o que de fato são os chick lits? Muita gente ainda se pergunta, tem dúvida em relação a esse gênero. A grosso modo, os chick lits são aqueles livros caracterizados por uma linguagem mais leve, muitas vezes pelo humor, embora esse não seja um elemento 100% presente em todos os livros, mas que principalmente vai abordar a vida feminina. Eu acho que esse é o principal ingrediente. Então são livros com protagonistas mulheres e que vão trazer as temáticas, os conflitos que essas mulheres das mais variadas idades, desde adolescentes até mulheres mais velhas, vão viver. São livros que em grande parte são escritos por mulheres e que em grande parte também são lidos por mulheres, embora isso também não seja algo exclusivo. E o porquê de eu fazer esse vídeo é porque os chick lits ainda são muito desvalorizados. E a minha ideia é tentar pensar um pouco no que está envolvido nessa desvalorização do gênero como um todo. Pra gente começar a pensar essa desvalorização, é importante a gente explicar o termo chick lit. O chick lit é um termo em inglês. Chick é uma gíria para mulher, então seria algo meio como mulherzinha. Lit é a abreviatura para literature, então seria basicamente literatura de mulherzinha. Por causa disso, ele é um gênero que ele tem uma conotação pejorativa. Aqui no Brasil, eu acho que o termo ele perde um pouco dessa carga por causa do distanciamento com o inglês. Então, quando a gente pensa em chick lit, a gente não pensa em literatura de mulherzinha. A gente pensa no agrupamento de livros que reúnem características incomuns e que são designadas por esse gênero. Ele é um gênero que, a grosso modo, a gente pode pensar como comédia romântica. Só que não dá pra gente simplesmente se referir a esse gênero como comédia romântica, porque ele é um termo que não dá conta de tudo aquilo que o gênero vai tratar. Então, quando a gente fala chick lit, a gente pensa já nessas características desses livros que vão além da comédia romântica em si, e fala deles como comédia romântica não necessariamente expressa tudo aquilo que eles trazem. E aí, sobre a desvalorização. Então, muitas pessoas ainda consideram os chick lits como livros menores, sem lá muito valor, tanto por causa da linguagem que eles empregam, que muitas vezes é uma linguagem coloquial, porque eles têm essa característica de ter uma linguagem leve, muito próxima do leitor, que é uma das maneiras, então, que o livro tem de se conectar com quem tá lendo, e também por causa dos temas que ele vai tratar, da maneira que ele vai abordar. Como são livros muito voltados para o entretenimento, a gente entra nessa questão que não se resume simplesmente aos chick lits, mas acho que toda literatura de entretenimento, de um modo geral, ela é vista por maus olhos, porque a gente tem essa coisa da baixa e da alta literatura. A alta literatura é aquela considerada dos grandes clássicos, dos livros que são muitas vezes bem vistos pela academia, por críticos literários, e aí a gente tem esse outro tipo de literatura que é mais voltado para o entretenimento, às vezes por um valor mais comercial, e por causa disso é vista como se não fosse uma literatura de verdade. Então não é algo que se resume aos chick lits, mas que vai além por causa dessas questões. Só que a gente também não pode esquecer que existe uma questão que é muito própria dos chick lits, que é o fato deles ser um gênero muito ligado ao gênero feminino. E eu acho que é esse o grande motivo, né, para fazer deles visto como algo inferior. Gente, a gente tá falando de um gênero que é majoritariamente escrito por mulheres, lido por mulheres, sobre mulheres. Infelizmente, a gente ainda tem na nossa sociedade essa ideia de que aquilo que pertence à mulher não tem tanto valor. É aquela coisa do homem que tem que ser forte, que não pode chorar, porque senão ele vai parecer uma mulherzinha. É aquela coisa de que as pessoas vão falar de um livro de romance, é aquele romance água com açúcar, que é visto e assistido principalmente por quem? Por mulheres. Então, será que o problema tá na história em si, na construção em si, ou o problema tá em quem lê e em quem escreve? É como se as temáticas ligadas a esse universo fossem de menor importância. E aí a ideia agora é tentar problematizar coisas que aparecem ali no gênero e que podem contribuir para essa desvalorização, que em grande questão se pega aqui no ponto dos estereótipos. Então, como eu mencionei, como esse é um gênero que se propõe a tratar assuntos que são considerados femininos, a gente precisa ter um cuidado, porque o que é feminino, o que é masculino? Porque aí a gente entra naquelas questões. Peraí, se esse é um livro voltado para mulheres, significa que todas as mulheres têm que gostar desse gênero?
Será que se eu não gostar desse gênero, eu sou menos mulher então? Será que eu, se não for mulher e gosto desse gênero, eu deixo de ser homem? Se esse é um gênero literário feminino, o que seria um gênero literário masculino? Então, os problemas que os chick-lit podem apresentar são quando eles se fecham nessas definições do que é ser mulher, do que é ser homem. Porque aí a gente começa a reproduzir preconceitos que estão engessados na sociedade ao invés da gente ir além. Então, se eu pego, sei lá, o livro da Becky Bloom, da Sophie Kinsella, que é um dos grandes precursores do gênero que apareceu lá atrás, a gente tem então essa mulher que é compulsiva por compras e tudo mais. Ela representa um tipo de mulher, não significa que ela represente todas as mulheres. E significa menos ainda que todos os livros do gênero precisam seguir essa fórmula. Será que se eu começar a reproduzir livros que vão trazer sempre essas mesmas fórmulas, eu vou estar falando de reais problemas que as mulheres enfrentam? Pode ser que algumas mulheres enfrentem esses problemas, mas não necessariamente todas as mulheres vão enfrentar. É então um problema do chick-lit quando ele se limita a apenas representar algumas mulheres, alguns grupos. Normalmente esses grupos são de mulheres brancas, de classe média, mulheres padrão, sendo que a gente tem uma ampla diversidade de outras mulheres com outras vivências, com outras problemáticas, e na maior parte das vezes não são contempladas e não são representadas. E é quando eu chego, no ponto que eu gostaria de trazer aqui. Será que o problema é a gente ter um gênero, então, chamado de gênero para mulheres, voltados para isso? Não acho que o problema seja esse. Eu acho que o problema é a gente pensar nesse gênero de uma forma limitada. É a gente pensar que por ser voltado a um grupo de mulheres, ele vai ter que tratar de assuntos restritos. Já que a gente tem um gênero que todo mundo considera então que é voltado pra gente, por que a gente não se apropria desse gênero pra falar das coisas que realmente importam pra gente? Por que a gente não pega esse gênero pra tentar representar a maior quantidade de mulheres possíveis? Pra trazer o máximo de realidades possíveis e fazer com que a gente tenha um espaço em que a nossa voz possa ser ouvida. Então eu acho sim muito importante que a gente tenha esse gênero, esse lugar em que a gente possa retratar vidas de mulheres, mas não significa que ele deva ser lido apenas por mulheres. Ele é um gênero que tem potencial para ser lido por quem quer que seja, desde que a gente tire essa visão de que ele é menor, de que ele é fútil, de que ele é menos importante, simplesmente por estar ligado ao universo feminino. E a gente precisa desconstruir essa ideia do que é feminino, porque a gente sabe que essa ideia de gênero, quando eu digo gênero aqui, feminino e masculino, não gênero literário, ela é uma coisa muito mais culturalmente construída. Então a gente pensar o que significa, o que define cada uma dessas coisas e tentar desconstruir para ir além, porque aí sim a gente pode fugir de estereótipos, a gente pode fugir de representações que vão ser menores e não necessariamente vão representar o universo que esse gênero literário se propõe a discutir. Resumindo, o chick-lit é um gênero incrível justamente por ele conseguir conversar tão bem com as pessoas que leem. Existem os livros mais diversos do gênero, com temas totalmente diferentes, com situações completamente diferentes, e dá pra gente trabalhar muita coisa legal. Não vale a pena a gente resolver virar a cara pra esse gênero e não conhecer, sendo que ele tem tanto a ser explorado. E pra quem escreve, e aqui eu me incluo nessa também, a gente precisa pensar nesse nosso papel de não simplesmente se limitar pra poder fazer realmente com que ele atinja o grande potencial que ele tem. Independentemente de qualquer coisa, normalmente eles são livros deliciosos de serem lidos. É aquele livro que realmente serve como um descanso pra gente, como uma diversão. E nem por isso eles deveriam ser menos válidos, considerados de menor valor. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, deixem as impressões de vocês aqui nos comentários. Lembrando que é sempre importante a gente manter o diálogo, buscando respeitar as opiniões uns dos outros. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.